Fala aí galera, aqui é o Orion Soldier e esse é o Comer, Dormir e Jogar no YouTube. Esse podcast também pode ser ouvido no Spotify, Google Podcast, Anchor FM. Vocês podem também me seguir no Instagram e no Twitter, tanto um no outro como @OrionSoldierGUS. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar. Valeu? Forte abraço e tamo junto. Fala aí galera, aqui é o Orion Soldier e esse é o 11º episódio de Comer, Dormir, Jogar. Hoje nós vamos falar novamente de jogos de super-heróis, mas eu quero focar em jogos 16 bits da época do Mega Drive e do Super Nintendo, porque eu quero falar de jogos que seguiram à risca ou se basearam bastante em sagas de quadrinhos que tinham ocorrido na época. Então, vem comigo pessoal, vamos nessa! Bom, a princípio de tudo, eu quero agradecer ao Matheus e o Felipe novamente por participarem do 10º episódio, que foi maravilhoso. Vocês podem ouvir aí, tá no feed, tá aí no agregador de podcast de vocês. Foi um episódio tranquilão, muito maneiro, que a gente falou sobre narrativas interessantes. E eu resolvi dar uma continuidade ao episódio 3, no qual eu mencionei alguns jogos super-heróis aqui pra vocês. Resolvi falar de alguns jogos só dessa parte dos anos 90 e 80 que a gente teve de super-heróis, porque tem muito jogo bom. Eu mesmo tava jogando Maximum Carnage do Homem-Aranha e vou falar um pouco aí pra vocês. Vamos lá! Bom, os primeiros jogos que eu vou mencionar aqui são tanto do Mega Drive como do Super Nintendo, que é o Spider-Man and Venom, Maximum Carnage, e o Venom and Spider-Man, Separation Anxiety. Esses jogos são maravilhosos, são 2 beat'em ups com um pouco de plataforma. A diferença é que o primeiro, Maximum Carnage, ele é single player. Numa fase você pode controlar o Spider-Man, noutra você pode controlar o Venom. No Separation Anxiety, você pode jogar em co-op para 2 jogadores. E aí quem escolher vai ser o Homem-Aranha e o outro vai ser o Venom. Ambos os jogos são baseados em histórias em quadrinhos. O primeiro, Maximum Carnage, ele é baseado na saga de quadrinhos chamada Carnificina Total, no qual o vilão Carnificina, Cletus Cassidy, que, spoiler aqui, aparece numa cena pós-crédito do filme Venom, ele foge do Instituto Ravencroft, que é tipo o asilo Arkham da Marvel, e tá causando terror, tá tocando terror em Nova York com seu exército de vilões. O Separation Anxiety, ele é baseado na saga de quadrinhos do Venom, Protetor Letal, que ele encontra o júri e procura caçar os spawns do Venom, as outras simbiontes que saíram do Venom, assim como o próprio Carnificina. Tá. Vale também lembrar que o Maximum Carnage, ele teve a primeira leva de cartuchos, tanto do Genesis como do Super Nintendo, cartuchos vermelhos. Ou seja, eles são bem raros, são itens de colecionador. E as outras levas já vieram com as cores normais, as cores padrões que são lançados para consoles. Também, a trilha sonora, em especial do Maximum Carnage, ela foi feita por uma banda de punk rock chamada Green Jelly, tanto que eles compuseram uma música chamada Carnage Rules, que foi usado como a música tema desse jogo. E tem até um cover do Black Sabbath chamado The Mob Rules, mas não foi creditado. Esse cover você ouve durante a luta do Doppelganger e a Shriek nos telhados. E vale lembrar que esse jogo também já tinha o Assist Summon, que dependendo do personagem que você controla, o Assist Summon ele é diferente. Se você controla o Homem-Aranha, pode vir mais Vingadores para te ajudar. E se você controla o Venom, vem um outro anti-herói, pode vir, sei lá, talvez até a Gata Negra, o Manto e a Adaga, Deathlock, Morbius, essa galera assim. É um jogo bem divertido e bem fiel às histórias em quadrinhos que ele se propõe em relatar. Por isso que eu
gostei pra caramba de mencionar e jogar ambos os jogos. Bom, o próximo jogo que eu vou falar envolve uma polêmica. Assim, uma polêmica porque ele é um jogo que foi publicado pela Sony Electronic Publishing, mas foi pro Super Nintendo. Olha só, um jogo de ação com beat'em up, single player, é o Todd McFarlane's Spawn. O jogo do Spawn pro Super Nintendo. É isso aí. Pra quem não conhece, Spawn, ele é um personagem da Image Comics, que ele foi criado nos anos 90 pelo grande artista Todd McFarlane, e em 95 ele recebeu esse jogo, em 97 ele recebeu um filme, e recentemente ele tá para ser incluído no Mortal Kombat 11, ele foi um dos personagens anunciados no Combat Pack. E esse jogo, como eu disse, ele é um beat'em up de ação, apenas para um jogador. Ele tem uma história diferente da história do quadrinho, mas na verdade uma história original, mas com elementos e personagens dos quadrinhos. A animação dele é bem bonita e explora o potencial do Super Nintendo na época. Vale contar que além do Spawn, tem outros personagens de quadrinhos, como o Redentor, o Chacina, a Ângela, o Violador e até mesmo o Malbolgia. Fica aí a dica para quem for fã do personagem jogar esse jogo aí, ao mesmo tempo ouvindo o álbum Dark Saga do Iced Earth, que é um álbum sobre a história do personagem. Bom, todo mundo tá a par do Marvel Ultimate Alliance 3, que é pro Nintendo Switch, no qual os Vingadores perseguem as Joias do Infinito antes de Thanos e da Ordem Negra. Porém, lá em 1996, saiu um jogo muito maneiro pro Super Nintendo. Uma pena que ele é single player, mas é um jogo de ação com plataforma e beat'em up. É o Marvel Super Heroes War of the Gems, que é baseado diretamente na saga de quadrinhos A Manopla do Infinito, que foi a saga no qual Adam Warlock recrutou os Vingadores para juntarem as Joias do Infinito e evitar e reverter o que o Thanos fez. No caso, os heróis disponíveis que estão Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Wolverine. O Adam Warlock, ele é o mentor. Mas aí, durante o jogo, você enfrenta Doutor Destino, Blackheart, a Nebulosa, Thanos em pessoa. E esse game é muito incrível. Ele ajudou a estabelecer o que seriam os jogos da Marvel em si, em beat'em up de luta, porque ele foi desenvolvido pela Capcom. Então, podemos dizer que ele foi um protótipo para o X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes, tudo isso. Ou seja, vale a pena ver essa joia. Ainda na Marvel, mas agora falando de exclusivos do Mega Drive, eu queria mencionar em especial o X-Men 2 Clone Wars. Eu joguei bastante esse jogo, aluguei bastante na locadora que tinha aqui perto da minha casa, e ele era maravilhoso porque dava para 2 jogadores jogar e você tinha ainda aquela dinâmica de plataforma. Membros dos X-Men incluíam o Fera, Ciclope, Gambit, Noturno, Psylocke, Wolverine e depois do terceiro nível, da terceira fase, você destrava o Magneto para poder jogar com ele. Mas, porém, ele era muito chato. Ele não era tão poderoso quanto poderia ser. O X-Men 1 eu cheguei até a ver. Porém, ele era muito ruinzinho, esse jogo X-Men 1. O X-Men 2, ele é bem melhor, bem mais dinâmico. A trilha sonora dele é bem trabalhada. E esse jogo se passa sobre a invasão da raça alienígena Phalanx, que queria controlar a Terra, assimilando os residentes da Terra, os humanos, os terráqueos, todos.
e clonando eles. Algo meio que nem aquele filme O Enigma de Outro Mundo. Porém, os X-Men foram em cada canto que estava havendo invasão da Phalanx, seja no Ártico, seja na fábrica de sentinelas, seja em Avalon, o asteroide do Magneto, e até mesmo na Terra Selvagem. Outros vilões que tinham eram o Apocalipse, até o Deathbird e a própria nave da Phalanx lá que você tinha que entrar e enfrentar os inimigos. Uma coisa também que me chama a atenção, esse jogo, a primeira fase dele, você não vai para uma tela de título, nada de press start. O jogo começa, te joga com um personagem qualquer, zera, vai para a direita e derrota essa fase, vence essa fase. E foi bem confuso a princípio. Depois eu soube que quando você colocasse o cartucho no videogame e ligasse, dependendo de qual direção que você estava apertando o botão direcional, aparecia algum X-Men diferente. Mas foi bem randômico, foi tipo, vai logo, não tem press start ainda, tal. Depois que você zera essa fase, que é uma fase na neve, aí vem Press Start, X-Men 2, desenvolvido pela Red Games. E esse jogo teve esse diferencial assim pra mim, foi um choque, mas ao mesmo tempo, que parada maneira, opa, vamos enfrentar. E você vai gastar vida nesse jogo, você vai ter que se dedicar para aprender o padrão dos inimigos, saber como pular, como atacar, e especialmente usando mutantes que podem dar um ataque de longa distância. Eu preferia jogar tanto com o Gambit ou como o Ciclope, que eles tinham ataques de longa distância e eram bem efetivos na hora de lidar com as hordas de inimigos. Superman anos 90, o pessoal costuma pensar apenas em Lois and Clark, As Novas Aventuras de Superman, aquela série que passava na Rede Globo. Eu adorava, eu assistia. Mas também não podemos esquecer que nessa década rolou a morte do Superman. Tivemos 3 sagas. Doomsday, que começou em dezembro de 92 até janeiro de 93, que foi a morte do Superman. Funeral for a Friend, que foi janeiro até junho de 93. E Reign of the Superman, que foi de junho de 93 até outubro de 93. Que realmente seguiu a morte, o retorno e o que rolou durante esse tempo. Tem até 2 animações, uma que saiu em 2018 e outra que saiu em 2019, que a primeira se chama The Death of Superman, em 2018, e The Reign of Superman, em 2019, que também são baseadas nessa saga de quadrinho. Tem um filme de 2007 que, assim, eu acho ele interessante, mas não é tão lembrado assim, que é Superman Doomsday. Também adapta a mesma história. E é claro, o filme Batman vs Superman tem adaptação dessa saga. Porém, estamos aqui para falar do jogo que foi lançado tanto para Super Nintendo como para Mega Drive, The Death and Return of Superman, que foi desenvolvido pela Blizzard e a Sunsoft. E ele saiu em 94 para o Super Nintendo e 95 para o Mega Drive. Bom, eu nem preciso dizer que esse jogo ele segue o mesmo esquema da Mega Saga. Superman, Doomsday e os outros 4 que aparecem para provar ao mundo que são Superman, que tem o Erradicador, o Aço, o Superboy e o Superman Cyborg. Mas aí também tem o retorno do Kal-El, Clark Kent como Superman. Ou seja, se você quer dar uma olhada nessa saga, viver essa experiência, você tem essas animações e tem esse jogo sensacional
da Sunsoft e da Blizzard. Bom, no jogo 3 eu falei do Injustice e falei de um jogo da década de 90 de luta chamado Justice League Task Force. E tá na hora de eu voltar a falar mais profundo desse jogo. Foi lançado pro Super Nintendo e para Mega Drive. A versão do Mega Drive veio em 95, do Super Nintendo também. E esse jogo foi publicado pela Acclaim, desenvolvido pela Sunsoft, mas a versão do Super Nintendo, além da Sunsoft, teve desenvolvimento da Blizzard, da mesma forma. Tanto que esse jogo contou com os mesmos sprites do Superman para o Death and Return de Superman, foi usado nesse jogo para criar o Superman nesse jogo de luta. E aí você tem uma história simples, no qual Darkseid resolve atacar o planeta Terra e você escolhe qualquer membro da Liga da Justiça que vai descobrindo que os outros membros da Liga foram sequestrados e substituídos por robôs, e até o final você enfrenta o Conselho de Guerra do Darkseid com a Mulher Leopardo, Déspero e uma cópia robô do personagem da Liga que você controla, antes de encarar o Darkseid em pessoa. Também tem uma coisa que eu deveria chamar a atenção, é que tem diferenças aqui, exclusividades, tanto da versão do Super Nintendo como da versão do Mega Drive. As arenas do Flash e do Arqueiro Verde mudam dependendo da versão. Na versão do Mega Drive, a arena do Flash é o Museu do Flash, e a arena do Arqueiro Verde é Seattle. Quanto que na versão do Super Nintendo, a arena do Flash é uma estrada deserta e a arena do Arqueiro é uma floresta. Os membros da Liga que você tem são Aquaman, Batman, Flash, Arqueiro Verde, Superman, Mulher Maravilha e, além da Mulher Leopardo e do Déspero, junto com Darkseid. É um jogo bem simples, tem essa história, mas a diversão dele é jogar no multiplayer, jogo de luta, no qual você e mais algum amigo pode se divertir. Vale também deixar como menção honrosa aqui um dos melhores crossovers que rolou nos quadrinhos, que é o Robocop versus o Exterminador. Assim, todo mundo conhece os filmes, e eu sei que o Exterminador Destino Sombrio tá para chegar esse ano, e o Robocop teve até o remake do Padilha, mas esse foi um confronto que rolou nos quadrinhos nos anos 90. A editora Dark Horse Comics publicou uma história de 4 edições, na qual misturava e inseria os universos Robocop com o Exterminador. Na história, em Delta City, alguns exterminadores chegavam do futuro, e nisso o Robocop, já programado e ativo, ia atrás persegui-los, e especialmente que os exterminadores iam para o prédio da OCP, que é a empresa que criou o Robocop. Só que nisso lá o Robocop cai numa armadilha e a mente dele é digitalizada, levada para o CPU principal, e lá durante o tempo rola a ascensão da Skynet e, junto com a tecnologia da OCP, ela toma conta do planeta, começa o extermínio em massa dos seres humanos. E nisso, alguns anos no futuro, o Robocop consegue se ativar uma fábrica, criar um corpo novo para ele, misturando tecnologia da Skynet, e resolve se aliar aos humanos do futuro para combater a Skynet, derrotar os exterminadores no futuro. Tem a versão do Mega Drive, tem a versão do Super Nintendo, tem até uma versão aqui do Nintendinho e do Game Gear do Master System. Mas obviamente que eu vou recomendar tanto as versões de 16 bits, especialmente pelas músicas. As trilhas sonoras estão bem incríveis. E, além de ter sido um grande crossover, o pessoal fala tanto de Alien vs Predador. Realmente, eu também gosto de Alien vs Predador, mas ignoram que
o Robocop e o Exterminador já se enfrentaram. E eu adoraria ver um filme disso. Bom, pessoal, hoje eu falei somente de jogos retrô que incluem temática de super-heróis. Eu espero que vocês podem pesquisar aí a gameplay, se divertir, até porque esses são jogos que não podem cair no esquecimento. Eu torço um dia para que eu veja algum remaster, algum relançamento desses jogos em alguma coletânea, porque são jogos maravilhosos, jogos bem divertidos e que contam histórias de quadrinho na sua essência, contam personagens como eram na sua essência, e esse é um dos aspectos que eu achei mais legal. É isso aí, pessoal, esse foi o 11º episódio de Comer, Dormir e Jogar. Muito obrigado e valeu! Fui!